Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa leitura e explanação do Evangelho, e para isso nós saudamos a cúpula espiritual da casa, aos benfeitores dessa casa, e nos reportamos a eles pedindo intuição, pedindo guia e no desenvolvimento dos trabalhos dessa tarde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Mestre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Nós passamos a palavra à nossa irmã Carmen, responsável pela leitura de hoje. Olá, irmãos, aqui estamos novamente no estudo do Evangelho, do qual sempre é um prazer para nós, porque desta maneira nós estudamos, vocês também, e juntos nós crescemos em prol deste estudo do Evangelho que tanta segurança e tanta paz nos traz. Hoje nós vamos tratar do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24, os itens 13, 14, 15 e 16. Este capítulo vem nos falando todo o tempo de não coloqueis a cadeia sobre o alqueire. E nós vamos falar hoje da coragem da fé. Vejam bem, nós vamos falar da coragem da fé. Quando nós falamos da coragem da fé, nós vamos relembrar um pouquinho tudo que nós vimos antes com relação à palavra do Cristo, com relação a aquilo que ele se refere à nossa fé, à nossa esperança. Lembrando de que ele sempre nos falou que nós devemos transmitir o Evangelho para aquelas pessoas que realmente querem compreender, querem entender sobre o Evangelho. Que não adianta querer dar luz para quem não quer receber. Não adianta tu dar conhecimento para quem não quer aplicar. E é neste sentido que nós vamos falar agora sobre a coragem da fé. Nós sabemos bem o que é coragem e já sabemos de antemão o que é a fé. Agora nós vamos ver a aplicação do significado de coragem da fé. Não é coragem de fé, é coragem da fé. E diz assim no item 13: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei, eu confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. No item 14,
Diz assim: se alguém se envergonha por mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na sua do seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Então vamos analisar assim rapidamente este contexto aqui para que a gente possa entender esta parte que fala de que se envergonhará, de que também se envergonhará e também renegará aquele que o negar. Nós estamos não esqueçam que quando as palavras sagradas foram escritas, elas foram escritas numa época da lei do talião, onde tu fazia uma coisa, tu terias como consequência a mesma coisa. Então, vejam bem, naquela época, se ele falasse talvez de outra maneira para o povo não ia entender. Então ele diz: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei. Então, se eu sempre professarei a minha fé, sempre com fé, não o negarei jamais, ele também jamais nos será infiel. Ele também reconhecerá a nossa importância perante o Pai, que ele afirma. O Pai, no Pai neste caso seria Deus, porque nós estamos falando com Jesus. Ele também nos reconhecerá perante o Pai. Então, estes dois itens, aonde ele nos fala de que aquele que o reconhece, ele também vai reconhecer, e aquele que o nega, ele também vai negar perante o Pai, nos traz já um aprendizado de que não significa de que pela parte do Cristo isto sempre acontecerá. Porque nós sabemos em estudos anteriores que nós já fizemos de que o Cristo ele perdoa, ele entende, ele compreende, mas naquela época ele precisava sim falar dessa maneira. Por quê? Porque naquela época todas aquelas pessoas que se diziam cristãos, que estavam contra os reis, os príncipes da época, todos eles sofriam todos os sacrifícios necessários por terem a coragem de manter uma fé, ou de dizer da sua coragem sobre uma fé cristã, que naquela época, logicamente, que era proibido. Depois diz assim no item 15: a coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo o simples sarcasmo aos quais se expõe. Quase sempre, aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão da circunstância e da importância do resultado. Há sempre franqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-las, mas há casos de uma covardia tão grande quanto ao de fugir no momento do combate. Neste item, complementando já o item de cima, vejam bem que aqui ele vem falar da coragem. Aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Se nós negamos a nossa coragem de mantermos a nossa fé, se nós negamos de que nós praticamos uma determinada religião ou alguma determinada crença perante as pessoas das quais nós consideramos que são importantes, ou aquelas pessoas que fazem com que nós sintamos medo ao dizer que acreditamos em Cristo, acreditamos na palavra do Cristo, de que nós vivemos conforme aquela opinião ou conforme aquele entendimento que nós fizemos dos estudos e que aceitamos o Cristo como nosso Pai e nosso protetor. Então, se nós temos essa coragem de enfrentar, logicamente nós teremos uma caminhada. Agora, em consequência, se nós negamos, se nós praticamos às escondidas ou aceitamos às escondidas a nossa fé,
Obviamente que será considerado uma covardia, mas não uma covardia como de atitudes perante as coisas. É uma covardia por não aceitar, por não assumir, por não concordar com aquelas atitudes que deveriam ser tomadas e que a pessoa não toma. É nesse sentido que nós vamos interpretar uma situação da não coragem com relação à fé, com relação a essa luz que o Cristo poderá nos oferecer quando nós aceitamos e temos a coragem de assumir a nossa fé. Aí, aqueles que são ou têm coragem de afrontar, têm a coragem de dizer, têm a coragem de afirmar sobre a fé que estão praticando, essas pessoas, logicamente, terão todas as benéficias do Cristo, mas nós que acreditamos que temos vida após a morte, e quando lá em cima chegarmos, nos confrontaremos com tudo aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos aqui na Terra. Então, muitas vezes nós vamos entender daquela falta de coragem que nós não tivemos aqui na Terra, que poderíamos ter feito e não fizemos, por causa de considerar que era algo piegas, de que era algo que era vergonhoso, que era um clichê, falar de religião, falar de fé, falar dos nossos sentimentos com relação à fé. Continuando este item, ele nos diz assim, esclarecendo mais bem toda esta parte do item, diz: Jesus assinala esta covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo de que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aquele que tiver medo de se confessar discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmo, mas que escondem com medo porque lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e para o outro. Então vejam que ele nos esclarece aquilo que nós viemos falando, que todo aquele que o renegar, os seus benefícios também lhe serão tirados. Porque nós não renegamos somente tudo aquilo que nós temos com relação à nossa fé e damos a importância simplesmente a toda aquela parte materializada da vida, toda aquela parte que corresponde aos interesses meramente materiais, e o dizem sem problema nenhum, e consequentemente não trabalham para a sua evolução espiritual, para seu caminho espiritual, e nesse caso é uma fé, vamos dizer assim, egoísta, porque eles não estão trabalhando nem para si e nem para os outros, porque muitas vezes nós demonstramos a nossa fé, ainda que a gente não fale, através das nossas atitudes, através daquela ajuda, através daquela palavra, através daquela... emprestamos os nossos ouvidos para ouvir quando alguém precisa falar. Então, é mediante diversas condutas que nós vamos mostrar a nossa coragem da nossa fé. Por quê? Porque nós vamos ter aquela luz e nós vamos mostrar a todos, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, o não egoísmo, porque nós queremos toda essa caminhada não só para nós, e sim para os outros também. Nós, estudando o Evangelho, como nós já temos feito, nós vemos como vai nos esclarecendo, como nós vamos entendendo aquilo que o Cristo quer nos dizer nas suas palavras, e também vai nos mostrando o caminho que ele considera certo para aqueles que querem ter
uma vida digna dentro de uma caminhada cristã. Aí no item 16, ele nos diz assim, vejam bem, assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão a do desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, e a eles também se lhe dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de suas fraquezas. Então ele foi claro quando ele nos falou isso aqui. O que ele quis nos dizer? Nós, espíritas, nós que professamos o Espiritismo, nós, como eu falei anteriormente, nós acreditamos numa vida após a morte. Se nós aqui na Terra reconhecemos o Cristo, assumimos o Cristo, caminhamos o Cristo, teremos a certeza que quando lá nós chegarmos, nós teremos o nosso reconhecimento pelo trabalho que fizemos aqui na Terra. Se nós aqui na Terra o aceitamos, lá também nós seremos aceitos e serão reconhecidos o nosso trabalho perante o Pai. Porque o Filho do Homem reconhecerá todo aquele trabalho que nós fizemos. Consequentemente, se nós aqui na Terra também fizemos toda a caridade, fizemos toda uma caminhada dentro daquilo que nós entendemos, dentro das normas cristãs, evidentemente que o reconhecimento estará no céu juntamente conosco. Então, vejam bem da importância deste capítulo, porque Cristo nos fala da importância de sabermos e de reconhecermos a importância dele, a fidelidade dele conosco e principalmente o amor dele conosco quando nós reconhecemos, quando nós aceitamos, quando nós defendemos aquela nossa fé, aquela nossa coragem de dizer, eu creio no Cristo, eu aceito Cristo como meu protetor, eu aceito todos os desígnios por ele determinado. Ainda que em horas duras da nossa vida, que muitas vezes a nossa fé decai, nós não acreditamos, muitas vezes nós chegamos a brigar com o Pai porque dissemos, por que nós? Porque é muito comum que a gente fale isso. Até nesses momentos o Cristo reconhecerá que nós somos pessoas, reconhecerá que nós temos sentimento e logicamente que nós teremos as bênçãos e o reconhecimento dele, a ele perante o Pai, que ele diz nos levar, ele diz nos reconhecer perante o Pai, do qual ele nos afirma, nos dando a certeza que nós, se acreditamos e teremos fé, nós também teremos dele toda a proteção, toda a ajuda e toda a esperança que nós precisamos. Então convido vocês para que sempre lembrem de estudar o Evangelho, de continuar essa caminhada de estudo, de abertura, para compreender, entender o que o Cristo quis nos dizer. Porque é através do raciocínio, é através da razão que nós chegamos a entender e compreender tudo aquilo que está escrito no Evangelho. Convidamos vocês para continuar sempre estudando junto conosco. Obrigada, Carmen, pela leitura, pela explicação, e que essa fé que nos foi apresentada pelo Evangelho seja o nosso sustentáculo nesses momentos de transição que nós estamos vivendo. Que essa fé se esparja por todos os lares e que seja a nossa força, a nossa vontade firme de nós continuarmos nesse momento tão difícil que nós todos enfrentamos. Com as bênçãos de Maria Santíssima, nós fiquemos com essa mensagem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.